Boa noite. É uma alegria estar aqui olhando para vocês que vieram à casa do Senhor. Cada pessoa aqui contribui de forma positiva para as coisas boas que estão acontecendo e que vão acontecer. Houve um tempo em que, numa igreja onde eu era membro, havia uma ênfase muito grande em fazer coisas, né? E isso é maravilhoso. E aquelas pessoas que não vinham ao culto e sentavam, e depois elas iam embora, e alguns criticavam dizendo: esses vêm só para esquentar banco, só para aquecer banco. Como se não fosse importante estar aqui, a não ser para estar à frente. E aquelas pessoas, a pessoa que vem à igreja e só vem, é muito importante. Muito importante. Então você está aí, eu estou aqui, os jovens cantaram, mas cada pessoa glorifica a Deus com a sua presença, mesmo que você fique sentado quietinho aí no seu banco. Na verdade, eu sei que vocês interagem comigo, vocês estão me acompanhando. Tem ensinado a igreja que a pregação não é do pastor, é da igreja, é a igreja que prega. O pastor é o representante da igreja transmitindo a mensagem. A mensagem que eu transmito tem que ser a mensagem que cada um transmitiria se estivesse aqui à frente. E se eu transmitir alguma coisa com que a igreja não concorda, eu não sou um representante da igreja na pregação. O apóstolo Paulo diz que na igreja um fala e os outros avaliam. Então, eu preciso de vocês para me avaliarem. Porque Paulo falou que na igreja não é uma pessoa lá na frente falar sem ninguém acompanhar. Por isso que eu acho muito bom olhar para vocês. E uma outra coisa também que é importante, que quando alguém passa na rua e vê os crentes aqui dentro, elas são impactadas. Quando alguém passa na rua e vê as pessoas saindo da igreja, sabem que essas pessoas acreditam no Evangelho, acreditam em Jesus e levam a sério a sua vida. E isso é muito importante. E a vinda à igreja, estar aqui, é uma oportunidade de testemunho. Pois bem, como foi dito, hoje nós celebramos a ceia. E em todos os cultos de ceia, nós temos dois temas. Um tema geral e um tema secundário. O tema da ceia, no geral, e um tema de hoje. Podemos ver os nossos temas? Ali está. Então, o tema geral, em todo o culto da ceia, é o Jesus de quem nos lembramos. E o texto é de 1 Coríntios, diz: fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E Paulo diz que quando Jesus instituiu a ceia, ele diz que essa refeição, ela tinha um significado. E esse significado é focar a lembrança de Jesus. E nós procuramos lembrar dele, lembrar de Jesus. Então nós nos lembramos de Jesus sempre, nos lembramos todos os dias, mas há um momento específico para a gente, de propósito, intencionalmente, lembrar de Jesus. Focar a nossa mente em Jesus. E o tema de hoje é: o Jesus de quem nos lembramos concede salvação plena. Eu falei da última vez que preguei na ceia que eu ia usar as palavras de Jesus. Quando Jesus estava pregado na cruz, ele pronunciou 7 expressões, 7 frases, ou o que nós podemos chamar de 7 palavras, que os pregadores, através dos tempos, têm mencionado como as 7 palavras da cruz. A primeira palavra que nós usamos para a pregação foi a palavra: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pregado na cruz por 6 horas, foi a primeira coisa que Jesus falou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em seguida, passado algum tempo, Jesus falou novamente. E essa palavra que ele falou, a segunda palavra é esta: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus falou isso para aquele salteador no momento em que ele estava pregado na cruz, e foi a segunda vez que ele falou naquelas 6 horas.
A terceira palavra da cruz foi dirigida à sua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. E disse, João, eis aí tua mãe. A quarta palavra é, tenho sede. E a quinta, Deus meu, por que me desamparaste? A sexta, está consumado. E a sétima, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O apóstolo Paulo falou que a meta dele é conhecer mais a Cristo. O seu sonho era entender mais de Jesus. Era o sonho dele. Nós cristãos, muitas vezes, sabemos tão pouco de Jesus, conhecemos tão pouco do que ele falou, mas o sonho daquele que ama Jesus, que segue a Jesus, é conhecê-lo mais e mais. Por isso que a igreja fala de Jesus e o crente vem para aprender mais de Jesus. E nós sabemos que conhecemos mais uma pessoa quanto mais ouvimos essa pessoa falar. Já falei várias vezes do privilégio que eu tive, porque eu era mais ligado ao meu pai do que aos meus irmãos. Então eu ouvi mais palavras do meu pai do que outros dos meus irmãos, porque eu estava mais perto dele. E quanto mais palavras eu ouvia dele, mais eu o conhecia. E nós precisamos conhecer a Jesus. O apóstolo Paulo falou que deve ser o nosso sonho. Nós conhecemos pouco de Jesus. Pois bem, essa palavra que Jesus pronunciou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, é uma palavra que nos ajuda a conhecer mais Jesus. E o que conhecemos dele hoje é que essa palavra que ele pronunciou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, por meio dessa palavra, ele mostrou como é que ele concede a salvação. Qual é a maneira pela qual Jesus se torna o Salvador? Como é que isso acontece? Como é que é feito? Então esse é o nosso assunto. O texto é, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Lucas 23, versículo 43. Então nós vamos prosseguir, tá bom? Vamos lá, continuando. Esta é uma passagem sobre a salvação que pode ser vista como uma realização plena. A salvação é um ato, é uma coisa completa, plena. Não ficou nada para corrigir. Não ficou nada. Eu já falei para os irmãos, a minha avó, ela acreditava que se ela não tomasse a ceia, ela perdia a salvação. Quer dizer, a salvação, ela não tinha ideia de uma salvação plena, que não depende de tomar a ceia ou de não tomar a ceia, que não depende de algum ritual. Então, salvação, no sentido bíblico, significa livramento de um perigo. No Velho Testamento, no Novo Testamento, salvação é isso. De uma doença, de uma opressão militar, de uma escravidão e principalmente, especialmente, libertação da condenação eterna. Essa é a obra de Jesus, a salvação. Paulo falou, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Hoje as pessoas vão a Jesus para querer, por exemplo, arranjar um emprego. Jesus vai me dar um emprego. Jesus vai me dar cura. Jesus vai me dar fama. Mas não é isso, ele não veio para isso. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é a sua obra. Hoje o irmão falou que Josué e Jesus têm o mesmo sentido. É salvação, Salvador. Jesus é o Salvador. Então essa é a obra dele, esse é o trabalho dele. Não é recomendável deixar de pedir a Jesus aquilo para o que ele veio, para salvar os pecadores. Pois bem, continuando. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa era a crença do apóstolo Paulo. Essa salvação é plena, porque é superior a tudo aquilo que possa ser de melhor para qualquer pessoa. Então, qualquer coisa de boa, de bom, que alguém possa receber, a salvação é a mais importante. É mais importante ser salvo dos seus pecados do que, por exemplo, ficar rico ou de ser famoso. Então, essa salvação, ela é plena.
ela era superior a tudo o que possa ser de melhor para qualquer pessoa. O propósito é nos levar, o propósito dessa palavra de hoje, é nos levar a valorizar mais a nossa salvação. E nós vamos considerar como é que Jesus concede essa salvação plena com base na sua palavra. Então, como eu falei, conhecemos uma pessoa à medida em que a ouvimos mais e mais e mais. Há muitos cristãos, muitas pessoas, até pessoas que nós consideramos que são salvas, mas com pouco conhecimento de Jesus. Costumo dizer para os irmãos, aqui tenho falado várias vezes, que quando eu ando de Uber, eu costumo provocar o motorista e faço algumas perguntas. E geralmente muitos deles são cristãos. E eles dizem, não, eu fui batizado na igreja tal, eu cresci na igreja tal, eu sou cristão. Eu falei, que tal a gente conversar um pouco sobre a Bíblia? Vamos fazer o seguinte, eu falo um versículo e você fala outro. Não sabe um versículo. Eu pergunto para ele, a palavra Jesus lembra o quê? Não sabe. Não sabe. Se eu escuto o pastor Edson falando, eu vou compreendendo mais, vou conhecendo mais. Agora, se eu não sei nada dele, é porque eu não estou escutando ele falar nada. Não é? Pois bem, o nosso propósito é esse. Então vamos prosseguir. O nosso propósito, então, é conhecer mais Jesus, o Jesus de quem nos lembrar mais dele. Vamos ver meu primeiro argumento. Primeiro, só um minuto. O Jesus de quem nos lembramos nos concede salvação plena como um ato instantâneo, cabal e irreversível, hoje mesmo. Aquele salteador que estava ali sendo crucificado, ele pediu. Ele imaginava que um dia, no futuro, depois da ressurreição, Jesus iria ressuscitar, Jesus voltaria e iria dar uma lembrança, fazer alguma coisa por ele. E ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso pode ser daqui a 1 milhão de anos. Mas Jesus falou, hoje mesmo. Hoje mesmo. Comentário. A salvação em Jesus se consuma no momento em que um pecador crê em Jesus como Salvador e invoca seu perdão em misericórdia. Isso é esse momento que acontece. E o moço diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele fez o pedido a Jesus da maneira como ele entendia. Certo? E ele faz o pedido. A gente lê comentários sobre várias crenças religiosas e vemos que muitas pessoas pensam que você tem que fazer uma série de coisas hoje para que um dia... Eu acho que Jesus, se ele estivesse pessoalmente presente, ele ficaria chateado, né? De vir ao mundo, morrer pelos pecadores, isso só vai fazer efeito daqui a 1 milhão de anos. É assim que as testemunhas de Jeová pensam, né? Que Jesus morreu, ele salva os pecadores, mas isso é para depois, né? E também são só 144 mil. Eu acho que essa taxa já passou há muito tempo, teria passado há muito tempo. Pois bem, o que aprendemos aqui é que Jesus falou, Jesus de quem nos lembramos no Evangelho, ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Alguns comentários sobre este tópico. Primeiro, a salvação de Jesus se consuma no momento em que uma pessoa crê em Jesus como seu Salvador e invoca a sua misericórdia. Eu falei isso ainda há pouco. 2. Não encontra base na Bíblia a crença em um purgatório como condição de aperfeiçoamento para capacitar alguém para desfrutar da vida eterna. A palavra purgatório, que os católicos dizem que a pessoa pode ser agraciada, o católico ele pode ser agraciado por Deus, mas não o suficiente para ir para o céu. Então ele tem um lugar de aperfeiçoamento que é o purgatório. Ele é bom, Deus gosta dele, Deus o ama, mas ele tem alguns defeitos.
tem alguns problemas, algumas falhas, ele precisa de um lugar para ele aprimorar. Se vai demorar 10 anos, 50 anos ou 1 milhão de anos, ninguém sabe quanto tempo vai demorar, mas que ele precisa, ele não pode ir direto. É claro, não há nenhuma base na Bíblia, Jesus não falou isso, os apóstolos, ninguém falou sobre essas coisas. Mas isso se fala, isso, e não há base. Antigamente era diferente, né? Mas quando um candidato era examinado para ser consagrado pastor na Igreja Batista, havia um concílio em que vinham muitos pastores, era necessário que viessem muitos pastores e viessem diáconos e membros de outras igrejas e formavam o que chamam de concílio. Aquele concílio ia avaliar o conhecimento e o caráter e a capacidade daquela pessoa e depois votaria aprovando ou não aprovando. Então, às vezes, a pessoa ia, o moço, o jovem que queria ser pastor, ia para o concílio e o concílio reprovava. Uma vez, num concílio, algumas perguntas são capciosas, né? Num concílio, um pastor falou: irmão fulano, o diabo é onipotente? Ele falou: não é, foi reprovado. Achar que o diabo é porque é onipotente só Deus, só há um onipotente. Então, aquele cristão que acredita que o diabo é tão poderoso quanto Deus, ele está desqualificado para ser um pastor. Pois bem, então se perguntava ao seminarista, ao candidato, a salvação, essa pergunta também para atazanar, né? A salvação é um ato ou é um processo? O candidato tinha que responder: é um ato. Porque um ato no momento acontece aquilo. O processo dura para sempre. Quando explode uma bomba, aquilo é um ato, não é um processo. Aquilo não é um processo. Então, no processo a coisa vai aos poucos. Então, o cristão não é salvo de pouco a pouco. Ele é salvo globalmente, porque Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi isso que Jesus falou. Jesus não disse para ele: olha, tá legal, você mostrou que é bom, você falou bem de mim, você me elogiou, vou pensar no seu caso, e no futuro, no concílio dos anjos, vou levar o seu caso para ser avaliado. Isso seria um processo. Mas não foi assim. Aqui a questão é, o salteador, que chamavam de Dimas, né? Dimas, o bom ladrão, e na verdade ladrão não é bom, não existe bom ladrão, mas Dimas queria, ele demonstrou, ele não foi salvo porque ele foi bom, ele foi salvo pela relação com Cristo, porque ele confiou em Jesus, acreditou em Jesus e confiou que Jesus tinha garantia para lhe dar a vida eterna. Pois bem, então o seminarista tinha que responder: a salvação é um ato. Como eu falei aqui, uma pessoa crê em Jesus como o Salvador, invoca essa misericórdia. Continuando, a crença na salvação bíblica como irreversível é confirmada na metáfora do Novo Testamento. O nascimento é um evento irreversível. Falei Novo Testamento, Novo Nascimento. Jesus considerou a salvação comparada a um parto, nascimento. A pessoa nasce fisicamente, nasce biologicamente na maternidade, e um dia ela se converte, que é o novo nascimento. O novo nascimento é a conversão. O primeiro nascimento, que João falou, que nasceu da carne é carne, que nasceu do espírito é espírito. Então é o nascimento espiritual. Então agora vamos fazer o desparto. Então, a salvação é irreversível como um parto. Jesus falou que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, e ele disse que aquele que nascer de novo, que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, a ideia do nascimento, da salvação como nascimento,
mostra que a salvação é consequência de um ato irreversível e é um ato cabal e instantâneo. Naquele momento que a pessoa creu, confessou, ela é salva. Então, o Jesus de quem nos lembramos, ele confere salvação instantânea por meio de um ato poderoso que Deus estabeleceu a ser realizado por ele. Há uma outra argumentação que eu vou mencionar, que diz: o Jesus de quem nos lembramos nos concede salvação plena como a mais gloriosa experiência destinada a qualquer ser humano. Existem seres na Terra, existem seres espirituais, existem seres inteligentes, existem seres racionais, existem minerais, vegetais, animais, mas não há nenhuma experiência que qualquer desses seres possa ter mais sublime e gloriosa do que o ato da salvação. Nós queremos preservar a Amazônia, vamos preservá-la, se Deus quiser. Mas quando um pecador se converte, é algo mais espantoso do que preservar a floresta, que, como estou dizendo, que deve ser feito. Então essa é a maior de todas as experiências. Jesus falou assim: estarás comigo no paraíso. Bom, a maior honra e prazer para um cidadão era ser convidado para estar na presença do rei em seu jardim de delícias. Jesus mencionou a palavra paraíso. Paraíso é uma palavra que vem da língua persa. Os reis persas, eles tinham o hábito de construir um jardim chamado Jardim de Delícias. Eles construíam muita riqueza, construíam grandes palácios, e no fundo, lá no palácio, num lugar reservado, era construído um jardim por jardineiros especialistas importados. Vinham da China, da Índia, de todos os lugares do mundo, para construir aqueles jardins, chamado lugar de delícia. Ali tinha as flores mais lindas, os pássaros mais lindos cantando, as fruteiras mais lindas. Aquele era o Jardim das Delícias. E o rei descansava ali à tarde. Ele ia para lá, ficava ali se deliciando, ouvindo os passarinhos, né? O livro da Bíblia diz que o noivo a noiva falou: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. E ali devia ter a rosa de Saron, o lírio dos vales, aquele coisa maravilhosa. E o rei gostava de levar algumas pessoas que ele respeitava, que ele amava. Aquele jardim de delícias era o paraíso. Nós, os homens, nós humanos, nem os profetas, nem os apóstolos, nós não conseguimos uma linguagem para definir claramente o que é essa coisa de ser salvo e estar no paraíso. Mas usamos palavras do nosso linguajar. O paraíso a palavra paraíso todo mundo conhecia. É um lugar maravilhoso do rei, onde só ele entra e as pessoas que ele ama e quer que fique com ele. O paraíso era destinado apenas aos amigos mais queridos e íntimos do rei, inscritos no livro da vida do rei, que era a lista dos cidadãos dignos de ter acesso e ali permanecer. Então, aquele ladrão que estava morrendo na cruz, ele sabia disso. Ele sabia que qualquer pessoa, quando ouvia a palavra paraíso, imaginava na coisa mais sublime, mais gloriosa. Você está no melhor lugar do mundo, com a pessoa mais maravilhosa do mundo, que era o seu rei. Pois bem, aquele ladrão imaginou que Jesus era um rei, e esse rei tinha um palácio e tinha um jardim de delícias, onde ele passava horas com os amigos mais queridos. Havia a ideia do livro da vida. Muitas pessoas queriam que o rei morresse. E o rei fazia uma lista de pessoas que queriam que ele vivesse. E pessoas a quem ele queria que vivesse. Então,
as pessoas querem que o rei viva. Elas só fazem parte do... Quem são as pessoas que querem que o rei viva? Fulano, 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 fulano. Esses podem vir para o jardim de delícias, porque eles querem que o rei viva. E quais são aqueles que o rei quer que vivam? Fulano, fulano, fulano. Então, havia o livro, o livro da vida. Era o livro das pessoas que queriam que o rei ficasse vivo, e a lista das pessoas que o rei queria que ficassem vivos. Então não havia problema, e o ambiente era maravilhoso. O Dimas, ele sabia essa história. E ele imaginou Jesus como um rei. Era como aconteceu com Davi, que foi expulso do seu próprio reino por seu filho Absalão. E ele imaginou um rei que enfrentava uma rebelião e fugia para não ser morto. Ele ia embora e os rebeldes tomavam o reino, inclusive o jardim de delícias, o paraíso. Esse rei, ele fugia, e lá na fuga, lá no exílio, ele organizava um exército poderoso. Ele voltava com aquele exército poderoso, derrotava os inimigos e tomava posse do reino. Então, o Dimas imaginou Jesus como um rei que está sendo expulso do seu reino, porque vai ser morto. Mas ele vai retornar, vai vencer e vai tomar o reino. Então ele falou: Senhor, eu sei que o Senhor vai vencer. Quando o Senhor assumir o reino de novo, eu queria que você lembrasse de mim e me colocasse lá no livro, para que um dia eu pudesse ser convidado a ficar com você no seu jardim de delícias. Jesus falou: concedido. Oh, que coisa maravilhosa, né? Quando nós nos convertemos, nós vamos a Jesus e nós pedimos: bota meu nome aí no livro. Eu quero fazer parte do livro. A hora que o Senhor tomar conta do reino e derrotar todos os seus inimigos, lembre do meu nome. Meu nome é Dimas, entre aspas. E Jesus falou: tá legal, concedido. Já está, seu nome já está lá. Na hora que eu me reuni no meu jardim de delícias, você faz parte da lista daqueles que fazem parte do livro da vida. No livro de Apocalipse fala daqueles que são riscados do livro da vida e daqueles que são incluídos no livro da vida. O livro da vida é o livro da vida do Cordeiro, onde Deus coloca os nomes daqueles que Ele ama e que o amam. Por isso que é importante que cada pessoa aprendam a amar a Deus. Porque o rei não pode colocar na lista, no livro da vida, pessoas que não gostam dele. Ele sabe que um fulano de tal província não gosta dele. Ele sabe de um outro que fez um plano para matá-lo. Então esses não ficam riscados do livro. E Dimas disse: Senhor, quando o Senhor voltar, na hora que o Senhor fazer aquela lista, lembra de mim. Isso que nós fizemos. Nós fomos lá, pedimos, e Jesus falou: tá bom, seu nome está ali. A minha mãe gostava de cantar um que falava: foi escrito por ti o meu nome no céu, no livro da vida foi escrito por ti. Alguém conhece essa música? Ah, vários irmãos conhecem, né? Foi escrito por ti o meu nome no céu. Então, a experiência de salvação é a mais fantástica que pode acontecer. Esse cidadão que era inscrito no livro da vida, ele subiu de categoria. Aqui estão todos os cidadãos, todas as pessoas que não têm acesso ao jardim de delícias. De repente, uma pessoa adquire condição e o rei reconhece: esse tem condição. Muda de categoria. Esse agora está no livro da vida. Irmãos, eu penso que a nossa salvação é algo tão grandioso que não pode ser menosprezado. Nós somos crentes salvos por Jesus, às vezes não ligamos muito para isso. Não valorizamos a nossa fé cristã, não valorizamos a nossa conversão. O hino que nós cantávamos na igreja lá no Rio de Janeiro
feliz o dia em que aceitei do meu Senhor a salvação. A grande paz que eu alcancei perdura no meu coração. Que prazer eu senti no dia em que me converti. A gente não liga mais, nem lembra mais. Antigamente era costume na igreja a gente perguntar assim: irmão, quando foi que o irmão se converteu? Fulano, tal dia. Quem foi o pregador? O pastor fulano. E qual o hino que cantaram? Hino tal. Ah, pastor, esse é o hino da minha conversão. Cada crente sabia o hino que foi cantado quando ele foi chamado a ir à frente e que ele aceitou Jesus. Era o hino da minha conversão. Pode ser que alguns irmãos aqui saibam, cantou o hino tal e naquela hora eu fui aceitar Jesus. E pode ser que uns não. Mas o fato é que essa experiência é uma experiência maravilhosa. Então, há dois tipos, em todo o reino há dois tipos de cidadãos. Os cidadãos que estão na lista dos amigos do rei e os cidadãos que não estão em lista nenhuma. E alguns que estão na lista dos inimigos. Jesus nos dá essa bênção que é gloriosa. Então, não há nada mais precioso, mais importante para nós do que a nossa experiência com Cristo. Não há. Eu me sinto uma pessoa vitoriosa. Muitos privilégios, uma família maravilhosa, progredi do jeito que eu podia, para quem veio da roça. Mas nada mais grandioso do que saber, um dia Jesus me colocou na sua lista. E se você pedir, ele vai colocar. Aquele homem não prestava, mas ele gostou de Jesus, amou Jesus e pediu. É isso. Jesus não exigiu, você tem que pagar, devolver o dinheiro que você roubou, não. Você está amando a Deus, está arrependido, tá bom, eu vou me lembrar de você, hoje mesmo. A gente vai partir hoje, você e eu vamos partir hoje, mas o seu nome já está registrado lá. Quando a gente chegar lá, o anjo vai pegar a lista e vai ver você lá. Você está lá, entra. Não há coisa mais gloriosa. Nenhum homem tinha um sonho tão grande do que aquele de passar uma tarde com o rei no seu jardim. No jardim de delícias, no paraíso. O paraíso é isso. Bom, seguindo em frente, terceiro argumento, o Jesus de quem nos lembramos nos concede salvação plena de modo presencial. Eu usei essa palavra de propósito porque estamos usando muito essa palavra presencial. Jesus falou assim: estarás comigo. Estarás comigo. Presença cara a cara. Face a face. O condenado ao lado de Jesus entende o sacrifício dele como experiência de um rei que precisa se afastar do seu reino por causa de uma rebelião. O rei foge, organiza um exército, reconquista o reino. O condenado é libertado, levado ao palácio, onde desfruta da presença contínua do rei, de quem se tornara um amigo confiável. Então, esta salvação, Jesus falou, você vai estar comigo. Porque para um súdito do reino, não haveria glória, honra maior do que um dia ser convidado a passar uma tarde no jardim. Aquele era um jardim secreto. E depois ele fazia parte de uma lista pequena de pessoas que tiveram acesso e ficaram com o rei. Ele imagina que o mais importante ali não eram as frutas, as flores, era estar cara a cara com o rei. Imagina que você convide uma pessoa de um outro país para vir para o Brasil, passar uma semana na sua casa. E você tem uma casa bonita, aí você organiza aquilo tudo direitinho, decoração bonita, né? E aquele convidado fica, puxa, eu vou ficar uma semana com meu amigo, a gente vai conversar, ele vai me ensinar alguma coisa em português, né? Aí ele vem, quando desce do táxi, ele olha, aí tem um bilhete na porta. Olha, nós precisamos viajar, mas a casa está arrumada, está tudo bonitinho, tem água no chuveiro, tem água aqui, fica à vontade.
Infelizmente, nós precisamos vigiar. Então, não é uma dádiva presencial. Você tem a minha casa, mas não tem a minha companhia. Porque nós não podemos imaginar a salvação sem o Salvador. E aqui ele fala, estarás comigo. Eu pedi à nossa querida irmã Rose, e ela vai cantar com a Maria José, o hino que a gente cantava, tá bom? Mas você vai ler, acompanhar, tá bom? Porque esse hino é um hino do cantor cristão e tem uma mensagem muito bonita. Pode vir aqui, pode vir aqui no microfone. Então, prosseguindo um pouquinho mais, o Jesus de quem nos lembramos nos concede salvação plena de modo presencial. Não importa se eu vou morar no alto monte, à beira-mar, numa gruta, à beira, na mata, com Cristo aí é céu para mim. O que falta no mundo inteiro, na verdade, não são tanto recursos materiais. Falta muito o Cristo e a mensagem do Cristo nos corações. Quando alguém diz que uma pessoa recebe uma ajuda do governo para comprar comida e vai comprar droga, a vozinha recebe R$600 que o neto pega e compra cocaína e ela fica sem o remédio dela. Então, precisa haver isso, né?
força do poder de Jesus. O céu é onde Jesus está. Pois bem, a palavra dita no sentido de que nós valorizemos a salvação que nós temos. Porque muitas vezes não faz diferença entre o incrédulo que nunca conheceu Jesus e o crente que confessou Jesus, que serviu a Ele e não faz mais nada disso. A palavra é no sentido de valorizarmos o que Jesus fez por nós. O Jesus de quem nos lembramos é aquele que concede salvação plena. Não precisa complementar. O que nós precisamos é nos alegrar. Agora eu vou pedir a todo mundo para cantar comigo um hino que foi escrito para exaltar, digamos, a salvação. Vamos ficar em pé. Antes de tocar a música, deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Nós usamos o inário para o culto cristão, que está aqui, e nós usamos. Antes desse inário, era usado o cantor cristão. No cantor cristão, há 2 hinos que começam da seguinte maneira: Glória a Jesus. 2 hinos começam dessa maneira. No inário para o culto cristão não tem nenhum hino que tenha esse começo: Glória a Jesus. Quando foi organizado o inário para o culto cristão, procuraram saber os hinos que eram mais cantados, e esses fizeram parte do inário para o culto cristão. Hinos do cantor cristão, dos que eram mais cantados. E colocaram aqueles que eram chamados hinos avulsos, que esses hinos avulsos eram hinos que não estavam em inário nenhum, mas o pessoal estava cantando, então foi incluído ali. Então, no cantor cristão nós temos 2 hinos que começam: Glória a Jesus. Um deles a gente vai cantar. E no inário para o culto cristão não há nenhum hino que começa Glória a Jesus. Então, este hino foi escrito para exaltar a condição de salvação que Deus nos concedeu. Tá bom? Aí você vai cantar comigo, mas nós vamos também fazer alguma expressão do corpo. A palavra coro vem da palavra grega que significa dança. As pessoas cantavam e se moviam, por isso era coro. Quando um grupo de pessoas canta paradinho, não é coro. O coro é quando existe movimento. Isso é coro. Porque a palavra Coreia quer dizer dança. E coro vem de Coreia, quer dizer dança. Então nós vamos fazer um pouco de coro, um pouco de movimento, um pouco de expressão facial. É simples, tá bom? É o seguinte: você vai movimentar os braços do mesmo jeito que eu movimento, tá bom? Do mesmo jeito. Se você tem algum problema no braço, na coluna, você deixa o seu braço lá. Você só movimenta se você não tiver nenhum problema no braço, tá bom? E você faz isso. Se você cansar, você não faz. Mas o nosso corpo vai junto com a nossa voz, tá bom? Vamos lá? Glória a Jesus, sim, ao Filho de Deus, o bom Salvador que nos veio dos céus. Estávamos mortos, mas Ele chamou, e do pecado me ressuscitou. Salvou, eu salvo das penas eternas já sou. Salvo pela graça de Cristo Jesus.
estou. Continuando. Na corrupção não podia viver, a vida era assim, um constante sofrer, até que um dia Jesus me encontrou, Ele em alma de novo gerou. Salvo das penas eternas já sou, salvo, pela graça de Cristo, Jesus salvestou. Longe de Cristo tão cedo eu andei, em trevas vivia, perdido bem sei, mas Ele com tão grande amor me suscitou, logo minha alma de nós livrou. Salvo das penas eternas já sou, salvo, pela graça de Cristo Jesus salvestou. Na corrupção não podia vir. Eu perdi uma estrofe, né? Vamos corrigir. A gente nunca fez isso. E qual a estrofe agora? Hã? O que está escrito lá, gente? Ajuda. Salvo para sempre. Tá certo. Eu pulei para a última, né? Eu pulei para a última. Então é longe de... Tá bom, vamos cantar essa daí, tá? Tá bom? Vamos cantar essa daí. Que aqui foi invertida. Tá bom? Vamos lá? Bonito? Salvo para sempre. Jesus, sou seu sangue. Louvores para sempre ao Senhor eu darei. Ao seu trabalho me consagrarei. Salvo, pela graça da eterna já sou, salvo, pela graça de Cristo Jesus salvação. Parabéns!